que é mais importante? Você cuidar da sua vida ou da sua condição de vida, que é aquilo que acontece fora de você, ou você cuidar daquilo que acontece dentro de você? A questão é que a gente gasta muito tempo da nossa vida, muita energia e muita atenção tentando resolver o que acontece fora da gente. A gente passa grande parte do tempo tentando ganhar mais dinheiro, tentando cuidar do nosso corpo, tentando cuidar da nossa família, tentando morar numa casa melhor, ou tentando fazer com que a casa que a gente mora se torne um lugar melhor. A gente trabalha para que o nosso trabalho, nossa profissão seja melhor. Então a gente está o tempo todo gastando energia e tempo tentando mudar o nosso externo, aquilo que acontece fora da gente, ou seja, a nossa condição de vida. Mas a grande parte do ser humano gasta muito tempo, pouquíssimo tempo, tentando mudar o que está dentro de si, ou seja, mudar o seu interior. Agora, qual que é a questão? A questão é que quando nós conseguimos mudar o nosso interior, o nosso exterior, ele se alinha por si só, ou ele se ajeita por si só. Como um passe de mágica? É evidente que não. A questão é que quando nós criamos um alinhamento interno, quando a gente busca eliminar todo o sofrimento psicológico. Sofrimento psicológico é o estresse, é a ansiedade, é a frustração, ressentimentos de toda ordem, apego a situações do passado, seja situações negativas ou positivas, não faz muita diferença. Mas essas coisas, que são todas elas juntas, formam sofrimento psicológico ou prisões psicológicas que impedem que a gente desfrute da vida. Quando a gente está aprisionado a essas prisões psicológicas e sofrendo, isso vai influenciar diretamente o nosso comportamento e as nossas decisões. Então, quando a gente faz um alinhamento interior, ou seja, quando a gente se liberta dessas prisões psicológicas, quando a gente se liberta do sofrimento psicológico, que, como eu acabei de dizer, quando a gente se liberta do estresse, quando a gente se liberta da frustração, quando nós nos libertamos da ansiedade, das preocupações, de toda a ordem de ressentimentos com pessoas, com a vida, com a gente mesmo, quando a gente se liberta de apegos a situações do passado, somente então a gente permite que a vida ela comece a fluir através de nós. E quando isso acontece, aí toda a nossa tomada de decisão passa a ser influenciada por um novo estado de espírito. Ou seja, quando nós alinhamos o nosso interior, o nosso exterior passa a se alinhar por si só. Por quê? Porque passamos a ter um novo estado de espírito. Como nós estamos em um novo estado de espírito, a nossa capacidade de tomar decisões ela fica muito melhor. Então nós passamos a tomar melhores decisões, a nossa capacidade de ação se torna melhor, nos tornamos pessoas mais capazes para agir de maneira eficaz e assertiva na nossa vida, e por consequência, a nossa condição de vida começa a melhorar. Então aí nós começamos a tomar melhores decisões financeiras. Então, se a gente está endividado, a gente começa a se desendividar. Se a gente está tendo problemas nos nossos relacionamentos, problema no casamento, por exemplo, a gente aprende a ter mais autodomínio, a ter mais paciência, a ter mais compreensão. Então isso vai fazer com que o nosso casamento se torne melhor, com que o nosso relacionamento com os nossos filhos se torne melhor. Lá no nosso trabalho, na nossa carreira profissional, se as nossas atitudes são melhores, naturalmente teremos também uma melhor condição profissional. Então todas essas coisas irão compor uma condição de vida melhor. O que é condição de vida? É tudo aquilo que é externo a gente. Tudo aquilo que compõe a nossa vida, mas que é externo a nós. Até o nosso corpo é a nossa condição de vida. E quando a gente também está no estado de espírito melhor, a gente vai cuidar melhor da nossa mente e do nosso corpo.
da nossa saúde. Então a questão que eu quero passar neste vídeo e colocar para você é que quando você alinha o seu interior, o seu exterior, ele vai acompanhar esse movimento. Ou seja, se você melhora a sua condição interna, a sua condição externa, ela vai melhorar também. E a questão é que nós passamos muito tempo da nossa vida querendo mudar o que está fora da gente. Mas pouco tempo gastamos tentando mudar internamente, aprimorando qualidades, nos libertando de sofrimento psicológico, nos libertando de estresse, nos libertando de ansiedade, nos libertando de ressentimentos, adquirindo novas habilidades, novas aptidões. Então essas coisas fazem com que o nosso interior passe a ter um alinhamento, passamos a ser pessoas mais leves, mais pacientes, mais compreensivas, passamos a viver num estado de paz, que é algo que o ser humano deixou de ter há muito tempo. E se você for olhar as outras espécies, basta olhar para os pássaros, né? Se você olhar para o alto e observar o movimento dos pássaros, você vai ver que os pássaros, eles se divertem o tempo todo. Da hora que acorda, 5, 6 horas da manhã, até a hora que eles começam a se recolher ali próximo do pôr do sol, eles estão se divertindo o tempo todo, é só alegria. Agora, se você baixar um pouco e observar o comportamento do ser humano, é depressão, ansiedade, frustração, discórdias, guerras, conflitos de toda ordem, desde conflitos familiares, profissionais, conflitos no trânsito, guerras entre países, entre cidades, racismo, preconceitos de toda ordem. Então o ser humano, ele vive num estado de completa inconsciência coletiva. E quando a pessoa ela desperta a sua consciência para isso, e ela percebe que mais importante do que ela buscar mudança externa, ou seja, buscar mudar a sua condição de vida, mas se ela elevar o seu nível de consciência em relação à percepção de vida, e ela começar a fazer um alinhamento interior, a condição de vida ela vai acompanhar isso. Então você só precisa fazer isso, mudar o seu interior. Isso é o primário na sua vida. Você se libertar do sofrimento psicológico. O que é o sofrimento psicológico? Como eu já disse, é o estresse, a frustração, preocupações e ansiedades, ressentimentos e apego às situações do passado. Tem pessoas que vivem amarguradas por conta de algo que aconteceu no passado, ou por conta de uma vida muito sofrida no passado. Às vezes a pessoa sofreu um trauma, ou teve uma infância muito difícil, em sentido familiar, passou por algum abuso, e a pessoa ela está aprisionada mentalmente àquela memória do passado. Você entende isso? Que independente do que você sofreu no passado, e eu não estou desmerecendo a sua dor, só você sabe o quanto que essa dor que você carrega dentro de si, ela te machuca. Mas se você passou por uma situação muito difícil no passado, ou se você viveu por anos na sua vida lidando com situações traumáticas, uma coisa que você precisa entender e compreender, que essas situações do passado, elas só são memórias na sua mente. Ela não é quem você é. Então você sofre e você está apegado às situações do passado por conta de memórias, ou seja, é um apego à memória. E a única coisa que você precisa fazer para você se libertar desse sofrimento que você carrega, dessa bagagem sua do passado, é se desapegar das suas memórias. Porque o que adianta você ficar apegado às suas memórias de sofrimento do passado?
A única coisa que isso produz é sofrimento no presente, é sofrimento no agora. Então você continua sofrendo. A situação aconteceu no passado. O sofrimento aconteceu no passado. O trauma aconteceu no passado. Seja ele um trauma físico, um trauma sexual, enfim. Um trauma psicológico, uma traição, um abandono, uma rejeição. Seja lá o que for que aconteceu na sua vida, isso aconteceu no passado. Mas isso está armazenado na sua mente, no seu cérebro, em forma de memória. E agora você fica reproduzindo no presente essas memórias passadas e criando sofrimento para a sua vida. E aí você sofre por conta do passado. Sendo que a única coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão, e você pode fazer isso agora, você não precisa esperar. Você não precisa esperar você fazer um grande tratamento, você ir num psiquiatra muito renomado, num psicólogo, que você vai ficar ali anos falando sobre seus traumas, ou você ir num terapeuta muito conceituado. Você não precisa de nada disso. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. É até útil. Só que efetivamente, a única coisa que você precisa fazer é se desapegar, é tomar uma decisão de se desapegar das suas memórias. Porque é esse apego às suas memórias que está fazendo você sofrer. Seja qual for a situação que você viveu no passado, elas só são memórias, por mais difícil que elas tenham sido. E se você tomar a decisão de se desapegar agora, a renunciar a qualquer tipo de memória passada, e você compreender que seja lá o que você passou na sua vida, você não é a sua história. Você não é a sua história. A sua história são apenas vivências, experiências que você viveu. Mas você não é a sua história. E quando você compreende que você não é a sua história, você cria um pequeno espaço, uma ruptura entre quem você é e a sua história. E você não fica mais misturado a isso. Porque quando você acredita que você é a sua história, que você é o seu passado de sofrimento, que você é tudo que você sofreu, e você se funde a isso, você é a sua história, então toda vez que você lembra do seu passado, você produz sofrimento para a sua vida. E agora você está sofrendo por conta daquilo que você viveu. Você é apego ao passado. Mas quando você toma consciência, você desperta para isso, que você não é a sua história, e se você não é a sua história, você não é todo o sofrimento que você viveu, e você cria um pequeno espaço entre essas duas coisas, entre quem você é e entre a sua história, agora você não está mais fundido a isso, você não é mais a sua história. E se você não é mais a sua história, todo o sofrimento do passado não precisa mais ser reproduzido no agora. Então, é só isso que você precisa fazer. Se você ter esse despertar de consciência, de que seja lá o que você viveu, isso não é você, você vai perceber que você não precisa mais ficar reproduzindo no agora tudo que você sofreu. Seja lá o que você sofreu, isso são só memórias na sua mente. E você pode se desvincular disso agora e se permitir ser feliz e desfrutar da vida agora, mesmo que você tenha sofrido no passado. Porque o sofrimento que você fica reproduzindo agora não muda o que você passou. Tudo que você está sofrendo agora, todo esse sofrimento que você produz no seu presente, no agora, por conta do que você viveu no passado, não muda a sua história. Não faz a sua história ser diferente do que foi. Aliás, o seu sofrimento ele só tem uma função, te fazer sofrer, mais nada. Então, se você tomar a consciência e você decidir se libertar desse sofrimento do passado e se desapegar disso, você vai começar a desfrutar do seu agora, independente do que aconteceu no seu passado. Seu passado são só memórias.
É só história. Você não é sua história. Se desvincule da sua história. Eu também tive uma história muito sofrida, um passado muito difícil, uma infância muito complexa, com muita violência doméstica, com muita violência psicológica, com muita violência física. E por muitos anos eu sofria muito por conta do meu passado. Toda vez que eu ia falar, já embargava a voz, já começava a lacrimejar os olhos, porque eu não conseguia me desvincular da minha história. Eu achava que eu era a minha história. Eu era aquela história de sofrimento, aquele homem sofredor, aquele menino sofredor que sofreu tanto na história, na infância. Eu não conseguia me desvincular disso. Até que quando eu percebi e quando eu descobri que eu não sou a minha história, e que a minha história são só memórias armazenadas no meu cérebro, e que eu ficava consciente ou inconsciente reproduzindo essas memórias no meu agora e me fazendo sofrer, eu percebi que eu precisava tomar uma única decisão: me libertar da minha história, me desapegar das minhas memórias. Eu não sou a minha história. A minha história são só vivências, experiências passadas. E esse sofrimento que a gente fica produzindo no agora, ele não muda a nossa história. A gente tem uma ilusão de que se a gente ficar reproduzindo o sofrimento, de alguma maneira a situação vai mudar ou ser diferente. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. A sua história vai continuar sendo do jeito que sempre foi. Se você sofreu muito, já foi, já passou. Mas você tem o direito de desfrutar da vida agora. Você pode se permitir você desfrutar da vida e você viver agora, independente do que aconteceu. Então tome essa decisão agora, de se libertar do seu passado, de se libertar da sua história. Você não é sua história, você não é suas experiências sofridas. Não fique mais produzindo sofrimento no agora por conta da sua história. Se desvincule, crie uma pequena separação entre quem você é e a sua história. Você não é a sua história. Você não precisa, toda vez que você for falar da sua história, você falar com sofrimento. Você falar com voz de choro, você embargar a voz. Você não é necessário isso. Você não precisa disso. Você não precisa ficar reproduzindo no agora o sofrimento passado. Você pode se libertar, você pode... significa que você nunca mais vai poder falar da sua história? Eu falo da minha história quando eu acho necessário. A diferença é que, como eu não estou mais apegado à minha história, como eu não acho que eu sou a minha história, hoje eu falo da minha história apenas como narrativa. Eu apenas conto fatos. Mas não vem aquela vontade de chorar, não vem todas aquelas emoções, aquelas sensações que eu vivia antes. E que toda vez que eu ia falar da minha história me dava vontade de chorar, me dava uma angústia, aperto no peito. Acabou isso daí. Porque eu não sou a minha história e você também não é a sua. Então você só precisa fazer isso, se libertar da sua história. Se libertar desse sofrimento psicológico. Isso é uma forma de sofrimento psicológico. É o apego a situações traumáticas do passado. Poderia ser situações positivas do passado também, se você teve um passado muito bom e você julga que seu presente já não é mais tão bom. Aí hoje você sofre porque sua vida não é mais como era antes. Não muda muita coisa. É sofrimento da mesma maneira. Só muda a natureza do sofrimento. Ao invés de você estar sofrendo por uma coisa negativa que aconteceu no seu passado, você está sofrendo porque você tinha um passado muito bom e agora você julga que seu presente não é tão bom quanto o seu passado. Então você só precisa se desvincular disso e se permitir viver, se permitir desfrutar da vida, porque a vida é para ser desfrutada. Vivemos em condições desafiadoras? Vivemos. Precisamos reconhecer isso. A situação externa, ela é cada vez mais desafiadora. Mas quanto maior for a sua força interior,
menor será o impacto da condição externa sobre a sua percepção de vida. Quanto maior for a sua força interior, menor será o impacto que as coisas que acontecem fora de você terão sobre você. Então, por mais que as coisas externas elas estejam cada vez mais desafiadoras e as condições externas estejam cada vez mais desafiadoras, e estão e continuarão, mas se o seu interno está preservado, você terá condições de desfrutar da vida mesmo passando por dificuldade. Porque às vezes a gente vive nessa ilusão, achando que a nossa vida ela precisa estar perfeitinha, que tudo precisa estar em ordem, que todas as coisas precisam estar no seu devido lugar, que todas as nossas áreas da vida precisam estar alinhadas, para somente então a gente tá bem, tá feliz, tá em paz. As coisas não vão se alinhar do jeito que você está esperando. A sua vida não vai estar perfeitinha. A nossa vida é um revezamento entre fases tranquilas e agradáveis e fases mais desafiadoras. Fase onde as coisas parecem que estão caminhando sem maiores dificuldades, e fases onde parece que as dificuldades elas vêm tudo de uma vez só. Não é assim? Já aconteceu com você? Você parece estar tudo bem, de repente acontece uma coisa aqui, daqui a pouco outra ali, e parece que é um efeito dominó, parece que vem tudo de uma vez. Isso faz parte da vida. Agora, se você for viver e permitir que seu estado de espírito seja moldado pelo que está acontecendo fora de você, eu vou ser bem franco com você, você vai sofrer a vida toda. Porque eu volto a dizer e repito, as condições externas estão desafiadoras e permanecerão. Só que se você desenvolver força interior, se você desenvolver uma condição de consciência mais elevada em relação a como você percebe a vida, você vai notar que por mais que você enfrente desafios, esses desafios eles terão pouco impacto sobre você. Eu não estou dizendo que quando a gente passa por uma fase difícil na vida, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma doença, a perda de uma pessoa amada na morte, a doença de um filho, talvez uma situação de desemprego, uma dificuldade financeira, alguém da nossa família que se foi, que partiu, enfim. Essas dificuldades são naturais dos seres humanos. Eu não estou dizendo que quando você enfrentar essas dificuldades, que isso não terá nenhum impacto sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que essas coisas, à medida que você eleva seu nível de consciência, essas coisas passam a ter um menor impacto sobre você. E quanto maior o seu nível de consciência, menor será o impacto que essas coisas terão sobre você. Ou seja, em outras palavras, você continuará enfrentando dificuldades, mas o seu estado de espírito estará preservado. Você continuará em paz e tranquilo e no estado de serenidade, mesmo enfrentando dificuldades na vida. Isso é viver no estado de presença, isso é viver no estado de aceitação. É você continuar no estado de espírito de serenidade, de paz, de tranquilidade, mesmo se as coisas ao seu redor estiverem passando por algum tipo de transição, de dificuldade. Espero que você tenha compreendido essa ideia e você pode tomar a decisão agora de se desvincular do seu sofrimento do passado e de começar esse trabalho de alinhamento interior, para que você desenvolva força interior, para que você desenvolva um estado de serenidade, para que você aumente o seu estado de consciência em relação à vida e você comece a desfrutar da vida, mesmo enfrentando dificuldades. E à medida que você alinha o seu interior,
o seu exterior se alinha por si só. Ou seja, se você cria um alinhamento interior, naturalmente as suas decisões serão melhores, as suas ações serão melhores e a sua condição de vida começará a mudar positivamente. E até as suas dificuldades externas vão diminuir. Você vai passar a ter menos problema financeiro, você vai ficar menos doente, você vai ter menos problemas nos seus relacionamentos, você vai ter menos problemas profissionais e assim por diante. Então as suas dificuldades na vida começarão a diminuir e mesmo quando elas acontecerem, você terá um nível de consciência mais elevado e seu estado de espírito estará preservado. Você não vai se estressar mais, você não vai mais ficar ansioso, você não vai mais ficar preocupado, você não vai mais ficar frustrado com as situações da vida. Você vai entender que as coisas são o que são. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.